Boa noite a todos. Paz do Senhor, a cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Nós estamos aqui, né, numa live especial, numa live, né, de aniversário, 13 anos, né, de ministério pastoral. Pastor Jackson e missionária Flávia. E nós estamos aqui felizes, né, por mais este ano o Senhor ter concedido, né, esta oportunidade. Muito aprendizado, com certeza. É um ciclo, né, que se fecha e inicia outro. Ontem fez, né, 13 anos. Este é um mês de aniversário. E nós estamos aqui felizes, né? Gratos a Deus por esta oportunidade. Eu creio que eles estão muito felizes e gratos também a Deus por esta oportunidade de estar à frente de um ministério. É uma grande responsabilidade. Não é fácil, mas o Senhor é quem dá graça, né? O Senhor é quem capacita. E nós estamos aqui, né, para entrevistá-los, né, para a gente bater um papo e para que eles possam, né, falar sobre todos esses anos de ministério, né, de lutas, vitórias, daquilo que Deus tem feito através da vida deles, né, à frente deste trabalho. E eu quero iniciar com uma pergunta, né, inicial, né, que todos nós queremos saber como foi, né, o início de tudo, né? Surgem muitas perguntas, muitos questionamentos, né, medo, insegurança. Então, assim, eu quero saber dos pastores, né, sobre isso, como foi o início deste trabalho e o que veio na mente de vocês, né? Surgiram muitas perguntas, muitos questionamentos e talvez até uma insegurança, né, em relação a tudo, mas eu gostaria de ouvi-los agora. Ok, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de hoje estar aqui, né, nessa live especial, né? Hoje aqui com Geisabel Hernandes, né? Estamos felizes, graças a Deus, né? São 13 anos. Ontem, dia 7, a gente alcançou essa marca à frente desta obra e, de fato, nós estamos alegres, gratos a Deus que nos deu esta graça, que nos permitiu e que, acima de tudo, tem nos mantido em tudo. Bem, todo início é um pouco complicado, de fato. Posso dizer que são muitos sentimentos que vêm, né? A princípio, você está começando um ministério pastoral, primeiro aquele sentimento de incapacidade que vem, né? Você começa a pensar, né, o tamanho da responsabilidade que é conduzir um rebanho, conduzir vidas, e aí você começa a olhar para si, e nesse momento, por mais que você tenha o desejo, né, que na verdade não era o meu caso, meu desejo era ministério itinerante. Eu sempre quis ser um pregador itinerante. Vendo Marcos Feliciano, Gilmar Santos e outros pregando, a gente sempre teve esse desejo. Porém, Deus vai conduzindo tudo, Deus vai lhe preparando e até chegar o momento. Porém, quando chega o momento, agora você está diante dessa grande realidade, né, que é tudo novo, aí vem o medo, vem a insegurança, enfim, começa a surgir todas essas situações, né? Porém, a gente sabe que muito mais do que a capacidade do homem é aquilo que você é aquilo que Deus, né, é um chamado de Deus, melhor dizendo, é um chamado de Deus, e por ser um chamado de Deus a gente acredita que vai dar certo. A paz do Senhor a todos. Com muita alegria que estamos aqui nesse dia de comemoração pelo aniversário de 13 anos de Ministério Pastoral que aconteceu ontem, né? A Geisa perguntou como foi que iniciou, né?
E lembrando aqui que iniciou no dia 7 de julho de 2001, né, quando nós recebemos o convite. De 2007, né, eu errei aqui com a data que a gente aceitou Jesus, a data, né, que fomos chamados para o ministério foi em 2007. E todos os anos a gente sempre comemora com a igreja, né, a gente sempre agradece ao Senhor por essa data. Este ano, devido à situação, não foi possível a gente estar reunido com a igreja para comemorar essa data juntos fisicamente. Então, nós pensamos na ideia, né, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco destes momentos, um pouco destes anos. E é que nem o pastor Jackson disse aqui, é muita mistura de sentimentos quando a gente é chamado para uma tão grande obra, né, que é a obra de Deus, uma tão grande responsabilidade. E a gente fica feliz, ao mesmo tempo apreensivo, a gente, né, olha como ele disse para a nossa incapacidade, e é muitos sentimentos misturados no início. O início foi o pastor presidente ligou, né, fazendo o convite ao meu esposo para que ele desse continuidade a essa obra, né. Ele sempre orou, pediu a Deus para que Deus confirmasse, e Deus confirmou, né? E ele lançou o convite. E a gente percebe que Deus, ele nos convida para fazer a obra, e a gente é quem escolhe, né, se vai aceitar o convite ou não, né? E nós aceitamos esse desafio e estamos aqui hoje comemorando 13 anos, né? Então, justamente, o Senhor chama e cabe a cada um de nós aceitar o convite, porque é como o pastor Jackson falou no início, não era o sonho dele ser pastor fixo, né? Um pastor de uma igreja, não era o sonho dele. E sim pregar, ser pregador itinerante, né? Então, assim, quando nós estamos dispostos a receber realmente, a dizer sim ao chamado do Senhor, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Ele sabe que é para aquilo que você foi chamado. E Ele vai moldando, e Ele vai moldando. É tanto, né, que o pastor Jackson, ele sempre fala, né, que para ele hoje, ser pastor de uma igreja é uma grande satisfação, né? É um grande privilégio. Então, nós só temos mesmo é que dizer sim, né? E ser firme no chamado do Senhor. E eu gostaria, né, de fazer mais uma pergunta, que nesses 13 anos, com certeza tiveram muitos desafios, muitos obstáculos superados. Com certeza virão outros, mas vieram muitos e foram superados, porque se não tivessem sido superados, não estaríamos aqui, não é verdade? Então, assim, com certeza teve muitos desafios que foram superados. E eu gostaria de saber, né, qual o maior desafio superado nesses anos de ministério? Eu estava conversando com a irmã Flávia e nós estávamos meditando, fazendo uma retrospectiva, e são muitos obstáculos de fato. Porém, olhando no geral, eu percebo que um dos grandes desafios que a gente enfrentou foi a questão da autoridade, né, perante a população. Eu não diria perante a igreja já nos conhecia. Na época eu era apenas um diácono, né, consagrado há pouco tempo, e já atuava junto à igreja, pregando, aconselhando, ajudando de maneira, né, possível. E aí, quando você agora é chamado para um ministério, né, como esse, então agora vem aquela grande preocupação, grande desafio, que é a questão da autoridade. Nos faz lembrar, junto com ela a gente lembrava a questão de Moisés, né? Quando Deus o chama, Moisés, ele questiona a sua incapacidade,
será que ele seria reconhecido perante Israel? Né? Como ele deveria se manifestar para que alcançasse essa autoridade? Por sua vez, também Josué, que era servo de Moisés, também manifesta essa preocupação de substituir, que foi o nosso caso aqui. Né? No meu caso, eu vim para substituir, né, o pastor da época, o pastor Cícero, né, que fez um brilhante trabalho, né, que havia de forma maravilhosa, vamos dizer assim, feito um trabalho brilhante, muitas vidas alcançadas, iniciou o trabalho, desbravou, alcançou muitas vidas, edificou templo. Então, assim, você chega nesse momento e a pergunta é: e agora? Será que vão me reconhecer? E é tanto que no início, por alguns meses, eu tive essa dificuldade. E está aqui ela que sabe, eu entrei numa campanha de oração e o meu propósito era, de fato, saber da parte de Deus, apesar de ter sido reconhecido por meu pastor, por nosso pastor, o pastor João Luiz, mas eu queria ter essa resposta da parte de Deus. Se de fato o Senhor havia me escolhido para pastorear para esse ministério ou não. Foi aí quando, em uma festividade do grupo de senhoras, elas convidaram uma irmã que veio de Oeiras e ela me trouxe a resposta. Ela disse: olha, Deus usando ela, disse: olha, eu tenho ouvido as tuas orações e de fato te digo, foi eu sim quem te escolhi, tu és pequeno, as pessoas olham para ti, e até Deus reconhecendo, as pessoas olham para ti e não dão nada por ti, porém quer dizer que tu és muito especial, pois eu te escolhi, e não te preocupe porque eu vou te preparar. E assim, graças a Deus, a gente está vendo isso acontecer, né? Pouco a pouco, gradativamente, a gente vai melhorando, né? E de alguma forma a gente vai vendo o reconhecimento dessa autoridade perante a população. Vai deixando, né, Deus moldar, né, com o tempo. Repete aí a pergunta. Qual o maior desafio superado nesses anos de ministério? O maior desafio foi no início mesmo, para mim, como esposa de pastor, porque ele disse que não tinha sonho de ser pastor local, né? E eu nunca imaginei ser esposa de pastor. Então, assim, receber o chamado, assim, uma coisa que a gente não estava programando, assim, não era o sonho da gente nesse sentido, mas era o sonho de Deus, né? E Deus sabe o que é melhor para a gente. E no início, assim, foi difícil porque, como eu tinha uma visão, uma ideologia errada acerca de ser esposa de pastor, eu pensava que ser esposa de pastor, uma época, uma cultura que mostrava muito que era sofrer, que era, né, era uma cultura que ensinava que as mulheres de pastores sofriam por conta até da cultura que mostrava isso, não valorizava as esposas de pastor, então elas se sentiam até excluídas e sofridas, né? Então, assim, aí a gente entra, assim, aí a gente até cria uma armadura, né? A gente cria uma armadura. Então, eu entrei, assim, armada, né? Tipo, na defesa. Pronta para a guerra. Né? Então, assim, armada no sentido assim, eu não quero sofrer, não quero me machucar, não vou me envolver com ninguém para que eu não venha sofrer depois. E aí eu me armei tanto que era ruim para mim e ruim para quem estava ao meu redor. Porque eu terminava, tipo, afastando as pessoas. Né? Não afastando contribuindo, as pessoas. né? O medo de depois me ferir ou de me decepcionar, eu afastava as pessoas. Então, foi um desafio muito grande para mim, eu trabalhar o meu eu, entender o chamado no início, né? Ficou numa situação tão difícil que um dia eu disse: Senhor, eu sei que desse jeito não está bom. Nem para mim, nem para quem está ao meu redor. Então, assim, eu quero que o Senhor me ensine a olhar como o Senhor olha para as pessoas. Eu quero que o Senhor me ensine a amar, a ser esposa de pastor, a cuidar de uma igreja. E Deus atende a oração. E Ele fez esse trabalho em mim, a ponto que hoje, assim, eu amo. Eu estar ao lado dele, no ministério, ajudando, assim, eu amo muito esse chamado, essa missão que o Senhor me deu. Então, assim, primeiro eu tive que trabalhar essa questão do eu,
as ideologias erradas que eu tinha, né? Fui aculturado de forma errada. Então, assim, tive que trabalhar em mim mesmo e conhecer mais o Deus que me chamou para poder conseguir superar isso aí. É verdade, muito interessante, porque o Senhor nos chama a fazer coisas que a gente olha para a gente mesmo, primeiramente nos achamos incapazes, né? De fazer aquela tal coisa, de assumir aquela tal a obra, né? De servir aquele chamado. E o Senhor, Ele vem nos confrontar. O Senhor, ele nos confronta e Ele vai trabalhando. Não, eu te chamei, mas eu é quem vou trabalhar, eu é quem vou moldar. Você só precisa dizer sim e estar na posição. Porque como o pastor Jackson falou, né, que no início as pessoas não viam, né? Não viam, não valorizavam talvez, né? Viam uma pessoa pequena, né? Nesse sentido. É a questão do reconhecer a autoridade, né, na pessoa que foi escolhida, que foi levantada ali. Ou seja, a grande dificuldade é essa, desse reconhecimento por parte das pessoas. Se elas vão olhar para você, como é que elas vão olhar para você? Vão olhar como uma autoridade espiritual ou apenas como um menino da própria comunidade, uma pessoa que nasceu aqui, aquela pessoa do convívio, enfim. Essa é a grande questão, era a grande dificuldade que a gente enfrentou no início. E aí a gente vem aprender com isso que não importa, né, as circunstâncias, mas se a gente continuar firme no chamado, Deus é quem trabalha essa questão, Deus é quem levanta, Deus é quem vai começar. Você não precisa, você próprio, dizer quem você é. O Senhor mesmo, Ele vai mostrando, de acordo com o que você for deixado ser usado por Deus, né? Nesse sentido aí que você está colocando, o próprio Deus cria situações. Não é necessário você mesmo criar situações, né? Porque às vezes, se você tenta por artifícios humanos, a gente é falho, a nossa visão é limitada. Então, assim, Deus vê além. Então, se a gente confia em Deus, o próprio Deus vai criando situações. E aí, no nosso caso aqui, Deus foi criando situações no dia a dia, em meio à comunidade, e aí a gente foi atuando. As pessoas começaram a ver, e aí elas vão compartilhando, né, das experiências. E quando você pensa que não, aí isso vai gerando essa autoridade. Aí faz o caso de Josué, né? Deus diz para Josué: olha, não te preocupe não, né? Assim como eu fui com Moisés, você contigo. E aí Deus foi criando situações, né? Ali, passar do Jordão, ele conduzindo o povo ali, né? A conquista de Jericó, a conquista de Ai, enfim. Deus foi criando situações que foi gerando perante a comunidade de Israel essa confiança, essa autoridade, né? Perante a comunidade, de maneira que aí o líder vai se sentindo mais seguro, né? E a própria comunidade também vai se sentindo mais seguro com o líder. É verdade, é tremendo, é lindo isso. E vamos para mais uma pergunta, né? E qual a maior alegria, né, de estar à frente desse ministério, né? Um ministério, um chamado de tanta responsabilidade e comprometimento, que tem crescido dia após dia, né? Um ministério que tem crescido bastante, não somente em relação, né, ao número de pessoas, de visitantes, né, que vêm ouvir a palavra do Senhor, mas espiritualmente, né, anunciando a palavra de Deus. Eu, que estou no ministério, né, desde 2013, que acompanho, sou membro da igreja desde 2013, tenho visto uma grande evolução. Tem sido notória a evolução espiritual, a evolução da palavra, o que a palavra tem feito, né? Através da igreja. A igreja é uma anunciante, né, do evangelho de Deus. Então, assim, qual a maior alegria de estar à frente, né, desse ministério? Primeiras damas. Então, a maior alegria é a gente ver vidas sendo transformadas pelo poder da palavra. Isso enche o coração da gente de alegria, a gente poder ver uma pessoa que estava numa situação difícil, uma pessoa que estava com a família arruinada, né, a ponto de destruição familiar, e aí você vê o evangelho que é pregado agindo na vida da pessoa e mudando e transformando. Então, assim,
Isso nos dá muita alegria e compensa tudo que a gente passa de momentos difíceis. Quando a gente vê esse resultado, vidas transformadas, a gente diz, vale a pena, né, anunciar o Evangelho, vale a pena se dedicar na obra de Deus, porque é para isso, né, que o Evangelho é, para transformar vidas, para trazer vida abundante, como Cristo diz. E quando a gente chega com o Evangelho na vida de alguém, e essa pessoa, que nem você disse, tem a evolução, né, a pessoa é transformada, a gente é transformada, a gente olha para a gente no passado e olha para a gente agora, o poder do Evangelho, a gente fica muito feliz e compensa. Eu quero só falar aqui algo que realmente eu tenho aprendido bastante. Minha mente, ela se transformou totalmente. Minha mente, ela se transformou com o poder da palavra, nos cultos de ensinamento, nas escolas bíblicas, né, dominicais. Então, assim, eu tenho visto uma grande evolução, não só minha, porque a gente sabe, mas de muitas pessoas. Então, assim, esta obra, ela está cada dia, o Senhor está abençoando cada dia mais, né? É uma obra que realmente leva a palavra de Deus, né? Que realmente é a palavra de Deus. De fato, são muitas a alegria que a gente tem alcançado. E também não apenas a questão, é também a transformação de vida. Poderia também colocar aqui a alegria de ver assim a fidelidade de Deus, né, sobre as nossas vidas. O quanto Deus é fiel naquilo que fala, naquilo que promete. E quando eu digo não apenas no sentido da promessa dele para a minha pessoa, para a pessoa da minha esposa, minha família, mas para a questão da obra em si, do propósito que ele tem através dessa obra, desse ministério. Me faz lembrar algumas das manifestações de Deus acerca desta obra, de que seria uma obra grande, seria uma obra em que ele a faria grande, né? E assim, a gente está vendo isso na prática, no dia a dia, Deus cumprindo, né, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu. E assim, isso vai gerando na gente mais confiança, né? Porque em meio às lutas e às adversidades, porque quando nós estamos falando aqui de conquistas, de vitória, porém a gente sabe das grandes dificuldades do dia a dia que vem. Porém é nesses momentos difíceis que nos faz olhar para Deus, né, para a fidelidade dele, e ver que no seu caráter, tudo quanto ele fala, tudo quanto ele promete, ele cumpre. Por quê? Porque ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo, diferente do homem, né? Então assim, se existe alguém em que a gente possa confiar, é Deus, né? Porque ele de fato cumpre tudo aquilo que ele tem prometido. E na nossa vida não é diferente, na vida do ministério aqui não é diferente. A gente tem visto Deus cumprindo na nossa vida, na vida da igreja, na vida da comunidade, né? Nossa cidade, País Landim. Hoje é o reconhecimento do trabalho, da obra, daquilo que tem sido feito. E eu não tenho dúvida de que, se assim permanecermos firmes, confiando em Deus, Ele né, cada vez mais vai continuar cumprindo todos os propósitos, todas as promessas dele. É verdade, com certeza. Deus é fiel e Ele cumpre. Ele cumpre cada promessa. Ele não deixa de cumprir, né? E nesses 13 anos, eu creio que muitos sonhos foram realizados, projetos, muitos pensamentos que vocês tinham, né? Foram realizados. E com certeza tem muitos, né? Muitos projetos, muitos sonhos. E na presença do Senhor, né? E eu gostaria de saber quais os sonhos e projetos vocês ainda têm para o ministério. Quais os sonhos? Na verdade, em relação à obra em si,
o meu sonho, aquilo que eu projeto para a obra é a questão de buscar a transformação pessoal, né? Porque eu aprendi que através um ministério, uma liderança bem-sucedida, ela não se faz à força, ela se faz através do exemplo, né? Então, assim, eu entendo que a cada minuto, a cada momento em que você busca essa transformação, para que você possa de fato ser espelho para as pessoas, né? Isso vai gerar algo positivo na sua vida primeiro e na vida das pessoas que estão à sua volta, né? Para que elas possam olhar e ver o exemplo. Então, assim, segundo, que é algo bom, né? Quando você alcança essa transformação, essa mudança de vida, isso é bom para si mesmo, para aqueles que estão à sua volta. Primeiro, a família, né? Para a família é uma bênção, e também para a igreja, né? Para a comunidade em geral poder talvez olhar e voltar a ter esperança. O mundo está tão decaído, o mundo está em um estado tão caótico, né? Que as pessoas já não acreditam mais, né? As pessoas estão perdendo a esperança nos valores, né? Falo, por exemplo, questão família, né? A gente, como casal, meu sonho é sempre, não no sentido de tomar para si uma responsabilidade, um peso que a gente não consiga, mas, por exemplo, a gente buscar sempre viver como modelo, como exemplo para as pessoas ver que o casamento ainda é algo bom, que é ainda algo maravilhoso e que traz satisfação, que traz alegria, né, para a vida, até porque é um projeto de Deus, né? Enfim, cumprir o projeto pelo qual Deus criou, né, como a irmã Flávia aqui está colocando. Então, é um sonho, é um projeto a gente continuar, né, nessa posição. É questão de sonho, né? Qual é o sonho que a gente tem, continua tendo? Que nem você disse, muitas coisas Deus já cumpriu das suas promessas e realizou nossos sonhos, e outras ainda não. E à medida que a gente vai passando, a gente vai criando mais sonhos. Então, assim, o sonho que eu tenho desde quando eu comecei a amar, fazer a obra, é o que Paulo disse aqui, em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 7, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é um sonho meu, de quando chegar no final poder dizer isso. Combati o bom combate, fiz o que era para fazer e acabei a carreira, ou seja, concluí, porque começar não é tão difícil, né? Muitos de nós começamos muitas coisas, mas concluir é que, de fato, às vezes nos perdemos no caminho. Então, assim, chegar no final e dizer assim: acabei a carreira, cheguei até o fim e, acima de tudo, guardei a fé. Esse é o meu sonho, né? Até lembrando aqui que, nesse sentido, Salomão, ele diz que é melhor o fim do que o início, né? Mas para que isso de fato se seja verdadeiro, seja verídico, a gente precisa lutar, a gente precisa, né? E é um sonho especial, né? É verdade. Então é esse sonho que eu tenho, de chegar no final e poder dizer isso que o apóstolo Paulo disse, né? Isso é um sonho grande, e ver a igreja também bradando esse brado de vitória, né? Chegar no final, cada membro, cada pessoa que recebeu o evangelho, chegar no final e dizer assim: fui até o fim, combati o combate, guardei a fé, não me perdi, não perdi a fé. Então, assim, esse é o sonho, o grande sonho que eu tenho. É interessante que todas as vezes que a gente inicia algo, a gente tem vários sonhos, metas, pensa muita coisa, né? Mas, como vocês, os que estão assistindo, sabemos que a estrada, a vida, ela não é uma reta. Você não está numa reta. Então, a gente sabe que vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que você vai pensar que você não vai conseguir, que o melhor é você recuar, né? Mas o Senhor,
Ele dá graça. O Senhor dá graça para que a gente possa continuar e ir caminhando, né, para a concretização, né, desse sonho, dessa história, daquilo que Deus colocou na nossa frente. Então, como que a irmã Flávia falou, existiram muitos obstáculos. Ela teve que vencer a si mesma, né? Ela teve que vencer o eu dela. E ainda tem coisas que Deus vai trabalhar na vida dela, vai trabalhar na vida do pastor Jackson. Não, né? Não para. Então é isso. Termos em mente que vai vir momentos realmente, mas que nós temos que estar com o olhar fixo, né? Em Deus, naquilo que Deus tem para nós. Que para quando a gente chegar lá no final, que na verdade não é o final, mas que a gente diga... O final desta missão. O final desta missão, missão cumprida. Eu fiz aquilo que, mesmo com vontade de desistir às vezes, ou parar no meio da caminhada por alguma dificuldade, mas eu continuei firme e forte e concluí, né? Cheguei. Combati o bom combate. Porque às vezes a gente olha para as pessoas, né, da Bíblia que tiveram assim um encontro com Deus, a gente pensa que foi fácil a caminhada. Eu acredito que para ele dizer isso, passou por muitos processos, mas é isso, a gente não desistir, obstáculos estão aí, mas é a gente não desistir, estar firme, né? E vai dar tudo certo e vamos chegar no final. Vencedores. Em nome de Jesus, né? Por Jesus Cristo somos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus, né? Então, vai dar certo, sim. E vamos caminhando, né, para finalizar essa entrevista. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o pastor Jackson e a missionária Flávia, que, como eu já falei, né, desde 2013 que eu estou acompanhando de perto o ministério, sou membro da igreja e eu tenho visto a grande evolução, né, desta obra maravilhosa. E eu tenho que dizer, né, que realmente Deus é na vida deles, que eles realmente vivem aquilo que prega. Apesar de eu não conviver com eles todos os dias, 24 horas, né? Mas o que eu tenho visto, nas vezes que eu tenho visto, em cada situação que é colocada, né? Em cada desafio que é colocado, não somente na vida deles, na casa deles, mas em frente a esta obra, né? Eles têm tido direção de Deus, realmente. São pastores que se preocupam em realmente levar o evangelho de Deus, levar a palavra, em levar a verdade. Em nenhum momento eles escondem a verdade. Eles são os pastores que aconselham, mas também na hora que precisam estão lá, né? Para puxar a orelha, para dizer a verdade, porque a verdade não pode ser escondida para simplesmente agradar alguém, né? Então eles foram chamados para isso. E não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor tem levantado, o Senhor tem dado graça. O Senhor tem dado graça à irmã Flávia, com muita sabedoria. Tem dado muita sabedoria para lidar, né, com as mulheres da igreja, com todas as situações, né, que tem vindo a eles. Então eu tenho certeza que Deus tem muito o que fazer ainda através da vida deles, através desse ministério. E eu sou feliz por ter conhecido, né, esse ministério. Eu me reconciliei num culto de ensinamento e eu sou feliz, né, por fazer parte e por conviver com pessoas tão especiais, né. E vamos para finalizar, né, essa entrevista maravilhosa, no qual nós aprendemos muito do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da graça, do poder transformador, né, da palavra. E somos muito gratos a Deus por isso.
E para finalizar, eu gostaria que o pastor Jackson, né, e a missionária Flávia deixassem uma mensagem, né, de encorajamento a todos que foram chamados para servir o reino de Deus. Uma mensagem de ânimo, de força. Ok. Só lembrando que, assim, todos nós somos chamados por Deus e o chamado de Deus é baseado na apreensibilidade ou a capacidade de conhecer antes todas as coisas, né? Ou seja, Deus, Ele conhece o ontem e o hoje, Ele conhece o amanhã. Então, primeiro eu entendo que Deus não chama ninguém de forma errada, né? Ele chama com conhecimento, Ele sabe o que Ele está fazendo, né? E quando a gente entende isso, de alguma maneira facilita, né? Para você, de fato, mesmo olhando para si, não se achando capaz, porque é uma das coisas que mais surge na vida das pessoas no que diz respeito ao servir na obra de Deus, geralmente, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, né? Enfim, as pessoas sempre eles vêm na recusa, né? Você vê, melhor dizendo, Jeremias, né? Eu sou criança, não sei nem falar. Você vê Moisés, não, eu sou pesado de língua e tal, enfim. A gente vê sempre as pessoas trazendo alguma justificativa. Porém, nós entendemos que quando Deus chama, Deus capacita, né? Deus prepara, Deus capacita. E isso nos faz mais confiantes, de forma tal que não apenas a gente, mas a própria comunidade pela qual você vive, você está inserido, passa também a descobrir, a perceber. Hoje eu fico pensando, durante esses 13 anos aqui, servindo como pastor, pessoas que não fazem parte aqui da igreja como membro, pessoas que às vezes nem, vamos dizer assim, nenhuma certa amizade a gente tinha, porém em momentos difíceis da vida elas nos procuraram, entendeu? De alguma maneira eu entendo porque elas viram, de alguma maneira elas entenderam, elas viram na gente uma certa capacidade, nos viram alguém aptos, capaz para ajudá-los, né? O que é uma das áreas muito difíceis, que é essa questão do aconselhamento. Você pode conduzir uma pessoa para o bem ou para o mal, né? Porém as pessoas elas têm confiado, sim, graças a Deus. E aí, para você que nos ouve nesta noite, é o seguinte, primeiro entender que também você é chamado. E aí, entenda o seguinte, não se prenda à sua capacidade, não fica sempre preso à questão, eu tenho ou não tenho capacidade. Entender que Deus te chamou, você só precisa querer, se colocar à disposição, e aí, no sentido humano, fazer o que está, né? Não é nem o que está, acho que não seria nem o que está ao seu alcance, vamos dizer assim, fazer o que é necessário você fazer como ser humano, porque Deus faz a parte dele, porém tem aquilo que é o homem que tem que fazer, né? E aí nesse aspecto você entender, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por exemplo, para quem quer pregar, ele precisa entender, Deus vai capacitar, porém ele precisa fazer a sua parte, ele tem que comprar bons livros, investir em bons livros, ler muito, né, orar, buscar, né, pedir a direção, e aí Deus vai, né, mas a gente tem que fazer a parte. Então, assim, saber que Deus é fiel para cumprir, e Deus não falha, né? Essa que é a alegria de saber que Deus não falha, né, com tudo aquilo que Ele chama, como Ele capacita, Ele torna o homem aptos para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Então, é bem interessante isso, né? Aconselhar uma palavra, né, de aconselhamento a quem está iniciando ou quem almeja, né? É bem interessante a gente entender o chamado de Deus na nossa vida, porque se a gente não entender, acontece como aconteceu comigo, né? Deus chamou, eu não entendi no início, então se a gente buscar descobrir o chamado de Deus para a nossa vida, conhecer o chamado de Deus para a nossa vida, isso é muito bom.
também eu aconselho, quando vier os momentos difíceis, não se desespere, pensando assim, então não foi Deus que me chamou. Porque a gente vê que todos os servos dele que ele chamou, igual aqui, eu abri aqui em Abraão, na chamada de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, os primeiros versículos diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. No final do verso 3 diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus fez o chamado para Abraão, que era Abrão, né, na época. E a gente pensa assim, não, Deus chamou, Deus vai fazer tudo, vai ser tudo mil maravilhas, não vai ter dificuldade. E quando a gente começa a estudar a história de Abraão e todos os servos que Deus chamou, Deus chama, na trajetória, na caminhada, vem momentos difíceis, né, porque Deus chamou, Deus disse que ia fazer, né, Deus disse que ia fazer dele uma grande nação, que já foi saindo e sendo uma grande nação, não. A gente percebe no decorrer da história de Abraão muitas dificuldades que teve. Então, a gente como humano, na atualidade, a gente pensa assim, então se está tendo dificuldade, não foi Deus que chamou. Aí a gente já se desespera, acha que não é o chamado e quer retroceder, né? Então, assim, não se desespere. Se você descobrir o chamado de Deus na sua vida, se Deus te chamou, vem momentos difíceis, tenha consciência que não é porque Ele chamou que não vai ter momento difícil. Vai ter momento difícil. O que Ele prometeu é que Ele vai estar com a gente. Então, assim, tenha essa consciência. O Deus que chamou, Ele vai estar e Ele vai se responsabilizar de nos ajudar nas situações difíceis. Ruim é se a gente for para uma coisa que não foi Deus que chamou. Isso é o perigo, né? Porque às vezes a gente quer um chamado que não é o da gente, a gente quer um chamado que é de outra pessoa. Porque acha bonito, né? Porque acha bonito. Vê só aquela parte, né? Porque está vendo aquilo ali, aí eu quero o chamado do outro, não estou entendendo, eu quero o do outro, aí eu vou. Aí quando vem a dificuldade, Deus não se responsabiliza porque Ele não te chamou para aquilo. Então, assim, tenha consciência do chamado de Deus para a sua vida, porque Ele vai se responsabilizar no momento difícil, assim como Ele se responsabilizou com Abraão e com todos os que Ele chamou, com Moisés, veio momentos difíceis. Então, assim, vem. Então, você que está iniciando, quando estiver passando por dificuldade, não se desespere, não. Não é que Deus não te chamou, é que vamos passar por momentos difíceis. Então, esse é um dos conselhos também que eu dou. E outro conselho que eu dou é: continue obedecendo a Deus, independente da situação. Continue obedecendo a Deus. Já pensou se Abraão retrocedesse porque começou a dificuldade? Ele continuou obedecendo, caminhando em direção para onde Deus estava chamando, né? E ele nem sabia, tipo assim, ele saiu para uma terra que ele nem sabia qual era ainda. Ele disse: eu vou te mostrar. Ele chamou para caminhar, porque Deus, ele faz assim, ele nos chama, ele não mostra o tudo, né? Na caminhada, Ele vai com a gente revelando as coisas, Ele vai com a gente ajudando, ou seja, assim, é na caminhada com Deus que a gente vai descobrindo, né? Então, é verdade, o pastor dizendo aqui que se ele mostrasse tudo, todo o processo, quando a gente visse na hora do processo difícil, a gente, não vou não. Né? Então, assim, mas é isso, continue obedecendo a Deus, independentemente das circunstâncias, continue obedecendo o chamado de Deus. É um conselho que é para todos nós, né? E também seja humano. Às vezes a gente acha que Deus nos chama para ser super deuses e essa coisa. Não, seja humano, dependente de Deus. Isso é muito importante. Porque se é Ele que nos chamou, né? Se a gente for independente de Deus, a gente não vai suportar. A gente não vai conseguir. Então, assim, seja humano, reconheça nossas limitações, nossas fraquezas e, acima de tudo, dependa de Deus. Vamos depender de Deus, porque se nós deixarmos de depender dEle, nós não vamos suportar. E Ele vai nos ajudar, Ele vai, cada dia, nos fortalecer, né? E, por último, o que eu deixo aqui é: não pare de aprender com Cristo. Às vezes a gente até foi chamado por Deus, que é isso que eu me preocupo de chegar até o final na carreira, concluir, né, como disse o apóstolo Paulo. Porque Deus chama
e às vezes a gente começa a caminhada com ele, aí acha, não, já aprendi, tá bom. Aí se conforma só naquilo que já aprendeu com Cristo. E ele é uma fonte inesgotável. E se a gente se conformar, aí a gente vai parar no que está. Não vai descobrir coisas maiores em Cristo, não vai descobrir forças maiores em Cristo, né? Então, assim, não pare de aprender com Cristo. Essa fonte inesgotável que nos dá força, nos ensina todo dia. Então, assim, é muito importante isso, nós termos isso em nossa mente. Não parar de aprender nunca. E com Cristo, então, porque também às vezes a gente não para de aprender, mas a gente começa a aprender em fontes erradas. Nos seres humanos limitados, a gente quer a experiência dos outros, né? Porque para ele deu certo, eu acho que para mim tem que ser daquele jeito. E quando eu aprendo com Cristo, Cristo vai me revelando o que ele tem para mim. O que ele tem para cada um de nós. E isso é bem importante, que a gente possa aprender cada dia com Cristo. Glória a Deus por isso, né? Belas palavras, e é verdade. Nós temos que estar na cobertura, né? De Deus, porque se a gente estiver fora, é como a irmã Flávia falou, Deus não se responsabiliza, né? E belas palavras, e eu quero mais uma vez parabenizar aos pastores, né? Agradecer a Deus primeiramente pela vida deles, pela vida da família deles, do ministério, e que o Senhor venha abençoar cada dia mais, dando sabedoria, discernimento, que eles venham aprender a cada dia mais, né, da palavra do Senhor. Os desafios estão aí, a gente aprende com os desafios, e que venham muitos e muitos anos de ministério, né? 13 anos já tem aí uma bagagem bem grande, uma experiência boa, né? E que venham muitos e muitos anos, muita coisa ainda há de aprender, né, nessa trajetória, com certeza, muitas coisas ainda tem para aprender. Na nossa vida cristã, a gente sempre tem o que aprender, né? A gente sempre tem o que aprender. Às vezes, se a gente for parar, a gente para mesmo. Mas se a gente continuar na caminhada, a gente vai ver que muitas coisas a gente ainda vai aprender e dizer assim, nossa, eu aprendi coisas que, né, com Deus, com Cristo, que eu pensei que eu nem ia aprender. Mas é isso, é continuar e não parar, e que o Senhor continue, né, usando poderosamente a vida de vocês, cada um de vocês, a sua família, e que seja um modelo, né, um modelo para muitas famílias, como pastores, como família, como casal, para esta igreja e para esta sociedade, né, como o pastor falou, nesse mundo tão caótico, ter alguém em quem você possa se espelhar. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas, né, por aí, que são espelhos, que são luz, né? Quando a gente precisa de alguém, quando a gente precisa de uma palavra, a gente sabe onde encontrar, né? E é isso. Então, parabenizar e que Deus venha abençoar cada dia mais. E agradecer também a cada um de vocês, né, que esteve conosco. E assim como eu, você também aprendeu, né, sobre essa linda trajetória e que virá muitos e muitos outros anos, né? Também quero agradecer a você pelas palavras, né? A gente fica até assim, sem jeito, né, pelos elogios. E dizer que é uma honra ter você conosco no nosso ministério, nos ajudando, assim como todos, cada membro, cada pessoa que faz parte desse ministério é importante, é propósito de Deus, né? Então, assim, agradecer também as pessoas que estiveram aqui conosco na live, que estão aqui dando os parabéns. Muito obrigada a vocês, viu? E a gente pede que continue orando por nós, porque a gente é carente da graça de Deus a cada dia. E louvamos a Deus por tudo isso. Muito obrigado pelo tempo disponível, né, para este momento. Você Amém. Também que nos acompanha, que tirou um tempo para esse momento, que Deus abençoe você, né, e que você seja abençoado a cada dia. E eu vou passar aqui para o pastor também fazer as considerações finais. Eu quero agradecer, né, a Deus nessa oportunidade, né? Também ao meu pastor, né, nosso pastor presidente, pastor João Luiz, que na verdade é um homem que as palavras são pequenas, são poucas, né, para descrever
é um homem fantástico e a gente deseja estar pelo menos 15 minutos perto dele, né? Tem aprendido bastante, né? A sua esposa, a pastora Rosilene, e também quero louvar a Deus aqui, agradecendo o Senhor também pela vida da minha esposa, que tem nos ajudado muito nesse ministério, nessa obra, né? Como a mulher do pastor, né? A mulher do pastor, né? Às vezes nem nome não tem, é a mulher do pastor, né? Porém, graças a Deus, tem sido uma bênção a nossa vida, nosso ministério, aí uns 60%, 70% do meu ministério. E os meus filhos, né, também, que sofreram muitas pressões durante todo esse tempo, e a gente soube de alguma maneira ajudá-los, né, para isso não se tornasse um problema na vida deles. E graças a Deus, a gente louva a Deus de todo o coração. É uma pessoa também que eu queria agradecer, o pastor José Ivan. Pastor Ivan, quando eu cheguei aqui no início do meu ministério, me ajudou muito, né? Pastor ali pela Assembleia de Deus de Missões, na época, me aconselhou, me deu conselhos maravilhosos, e assim, eu aprendi a ter um carinho especial por ele, até porque era uma pessoa de outro ministério, mas assim, como amigo, me ajudou bastante. Não olhou para a questão, vamos dizer assim, pudesse olhar para a questão da concorrência, ao contrário, né? Estendeu a mão, me ajudou. Então assim, a gente é grato a Deus pela vida dessas pessoas e a toda a igreja, né? Toda a igreja em geral, o corpo de obreiro que a gente tem aqui, né? São uns obreiros maravilhosos, pessoas que têm se dedicado e que têm nos feito, junto temos crescido, né? Grupo senhoras, jovens, adolescentes, crianças, enfim. Todos, a gente só tem a agradecer à igreja pelo carinho para com cada um de nós, né? E desde já também, já aqui aproveitando o ensejo, né? Dia 10, né, minha esposa vai estar aniversariando, e Deus possa abençoar de maneira poderosa. Dia 14 a minha mãe festa. Dia 19 também nós estamos fazendo, deixa-me ver aqui, 19 anos de casado, olha, 19 anos de casados. O mês de julho é um mês de comemoração pra gente. Julho é mês de festa, e é porque a gente nem programou assim, ser tudo em julho. Deus foi conduzindo assim as coisas em julho, né? Meu aniversário, a chamada para o ministério, não foi nada programado por nós, mas Deus ia projetando. E julho é mês de muitas comemorações, né? Glória a Deus. Então assim, muito obrigado, Geisa. Deus abençoe ricamente sua vida, Amém. sua família. E a todos, muito obrigado. E para encerrar, nós queremos orar, né? Deixa eu colocar aqui. Tem uma saída. Nós vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida de você que aí está, sobre esse ministério, enfim. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos, meu Deus, por este tempo, meu Pai, pelo qual o Senhor tem nos dado de maneira especial e poderosa, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida e através da nossa vida, Pai, aqui neste lugar, nesta cidade, através desse ministério. Queremos louvar o Senhor e agradecer de todo o nosso coração, também pelas pessoas, amizades, todas aqueles que o Senhor tem colocado, meu Deus, no ciclo de relacionamento. Pai querido, muito obrigado por cada uma delas, todas as pessoas. Queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Pai querido, os nossos pastores, todos os pastores do campo, a nossa gratidão, Senhor. Deus, nesse momento eu oro e intercedo por todas as pessoas que estão conosco nesse momento. Queremos pedir por cada uma delas, Pai, que o Senhor assim possa visitar. Pai, guarda, proteja, livra de todo o mal. Queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, meu Deus, sobre o lar, sobre a família. Que o Senhor assim, meu Pai, possa abrir a mente, abrir o entendimento e dar a elas, meu Pai, ó Deus,
a graça de discernir o chamado pelo qual o Senhor tem na vida de cada uma delas. Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos de poder agora e abençoe de maneira gloriosa. Pedimos por todas as pessoas do Brasil, Pai, especialmente aquelas que se encontram, meu Deus, no leito da enfermidade. Pai, quem sabe, meu Deus, as pessoas que estão agora chorando, sofrendo a perca dos seus entes queridos. Pedimos que o teu Espírito possa visitá-los, consola, conforta, cura, Senhor, liberte cada um, opera, meu Deus, o milagre, meu Deus, conceda a vitória, e que em nome de Jesus, toda a praga que está sobre o Brasil cesse, em nome de Jesus, que o Brasil seja curado, que o Brasil seja sarado, e que a bênção do Senhor seja sobre esta nação, sobre o governo desta nação, enfim, que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Nós assim te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus.